Saudações a todos no momento em que vocês estão assistindo a esta apresentação do projeto de pesquisa Análise Descritiva dos Aspectos Humanos Pragmáticos que prejudicam a intercompreensão dos alunos moçambicanos da Unilab PIBIC-CNPq, tendo como título o Estudo exploratório sobre a variação linguística do português do Brasil e de Moçambique, a partir dos usos dos estudantes da Unilab, tendo como orientadora a professora doutora Cláudia Carioca. Meu nome é Mariana Ainda da Silva. Sou estudante do curso de Língua Portuguesa Letra pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Fui bolsista do projeto de pesquisa Análise Descritiva dos Aspectos Linguísticos que prejudicam a intercompreensão dos alunos moçambicanos da Unilab e atualmente sou bolsista do projeto PIBID Unilab Ceará. Sejam bem-vindos à 7ª semana universitária da Unilab. Como vocês podem ver, no início do slide, nós temos uma representação dessa variação linguística do português do Brasil e de Moçambique. Exatamente essa conexão e desconexão. Desconexão exatamente por conta que existe uma dificuldade na comunicação, muitas vezes, dos alunos brasileiros e Moçambique, e conexão porque nós temos a oportunidade de conhecer sobre os países, de conhecer sobre a língua dos estudantes internacionais a partir do momento em que eles vêm para a Unilab e eles nos faz proporcionar cada vez mais conhecer sobre um pouco da língua deles e dos países deles. O trabalho ele tem como objetivo contribuir com os estudos de políticas linguísticas para a promoção da língua portuguesa, em particular no âmbito da intercompreensão. Desta maneira, o presente estudo ele tem como finalidade analisar como as diferentes formas de pronúncia de vocábulo no Brasil podem interferir na intercompreensão entre os estudantes moçambicanos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Visto que o português de Moçambique ele tem uma ligação direta com o português de Portugal e também que o vocábulo brasileiro possui poucas características em comum com o português de Portugal. Desta maneira, nós podemos admitir a existência de uma variação linguística entre os países e, com isso, não podemos desconsiderar as variedades linguísticas que ocorrem na língua portuguesa. E é nesse sentido que se fez necessário estudar a intercompreensão que existe entre os estudantes brasileiros e moçambicanos da Unilab, através da variação linguística que existe entre os países. E nós podemos confirmar que a cada semestre da Unilab e a cada ano se recebe centenas de alunos carregados de diversidades culturais e linguísticas. Esses alunos internacionais dos países africanos de língua oficial portuguesa, quando eles chegam aqui, eles trazem as suas culturas, as suas linguísticas, e isso pode acabar ocasionar uma dificuldade na comunicação entre os estudantes brasileiros, exatamente porque a língua portuguesa ensinada por eles é diferente da língua portuguesa ensinada aqui no Brasil, e principalmente por causa das diferentes formas de pronúncias que existem entre os países. Nós vamos ter como metodologia consistir uma renovação sobre a pesquisa da história de Moçambique até a independência, a variação linguística presente no país português lusitano e no Brasil português brasileiro. O que se consiste nessa renovação? É que nós vamos apresentar uma pesquisa, uma renovação sobre a história de Moçambique, o que aconteceu, o que ocorreu, como foi que aconteceu a língua oficial, como o português chegou no país, e também sobre essa variação linguística que existe tanto em Moçambique como no Brasil. E aí nós também vamos ter como uma análise coletada a partir das entrevistas realizadas pelos participantes do grupo ProFala da UFC, Universidade Federal do Ceará, com os estudantes moçambicanos da Unilab. Essas entrevistas, elas foram feitas com perguntas relacionadas à língua portuguesa, à dificuldade e à variação. Durante essa entrevista, foi perguntado se eles sentiam dificuldades, se eles perceberam uma variação muito presente aqui no país, se em cada estado ou lugar do Brasil eles perceberam uma diferença na pronúncia, no português, se no próprio país deles, o Moçambique, existe essa variação, e se eles sentem dificuldades ou sentiram quando chegaram aqui no Brasil, na comunicação com os estudantes brasileiros. Nós também vamos ter como metodologia observar quais os aspectos podem ocasionar dificuldade da comunicação dos estudantes moçambicanos, pois nós sabemos que a universidade possui uma linguagem acadêmica e um estilo específico. Nós vamos ter como resultado e discussão, principalmente, abordar sobre a língua portuguesa falada em Moçambique, que é ligada diretamente com o português de Portugal, que isso ocorreu através da colonização no país,
os traços do português de Portugal, eles passaram a ser grandes características da língua ensinada para os moçambicanos através dessa colonização e fez com que o português falado por eles fossem diferentes do Brasil. Porque a partir do momento em que é ensinado uma língua que é diferente do português, uma língua que é diferente do Brasil, vai existir essa dificuldade, vai existir essas características diferentes entre ambos os países. E aí nós também vamos ter que nós conseguimos cumprir o objetivo ao analisar como as diferentes formas de pronúncia e vocábulo do português do Brasil podem interferir na intercompreensão dos estudantes moçambicanos. E aí, nossos resultados e discussões, através das entrevistas, nós vamos perceber nessas perguntas relacionadas aos estudantes que, a partir do momento em que eles chegaram no Brasil, eles sentiram uma dificuldade. Em uma das entrevistas, foi possível perceber que o informante, o estudante moçambicano, ele falou sobre um acontecimento que ocorreu aqui no Brasil. Ele disse que estava numa fila, e nessa fila, a fila estava andando, e aí ele falou, bicha andando. A pessoa que estava à frente dele, que era um brasileiro, entendeu outra coisa, porque nós sabemos que bicho no Brasil tem um significado totalmente diferente, e em Moçambique, bicha é fila. E aí, a partir do momento, houve-se uma falha na comunicação. E o que ocorreu? Uma outra pessoa, um outro amigo dele, teve que chegar até esse brasileiro e explicar que bicha em Moçambique significa fila. E ele estava falando sobre a fila. E aí ocasionou. Então, aí a gente já percebe que ocorre uma diferença muito grande entre algumas palavras entre a língua portuguesa no Brasil e em Moçambique. Exatamente porque existem palavras que podem ser totalmente diferentes, mas que vão ter o mesmo significado. Vai existir palavras que vão ser iguais, mas que vai ter um significado totalmente diferente. Isso vai acabar atrapalhando a ligação de comunicação entre os brasileiros e os estudantes. E aí nós vamos ter como conclusão dessa pesquisa, dessa análise, exatamente isso, que através de toda análise, através de todo conhecimento de que os países os falantes da língua portuguesa possuem diferentes formas de pronúncia e até mesmo diferentes significados, o que vai diferenciar de um país para o outro. Sabemos que cada local possui uma característica própria da língua portuguesa, e aí é importante destacar que o Brasil é um país onde há uma grande diversidade linguística. Cada cidade, cada região e cada estado do país, eles podem apresentar uma pronúncia diferente. Do mesmo modo, podemos relatar sobre Moçambique, porque nós percebemos nas entrevistas que, através das falas dos entrevistados, nós percebemos exatamente que possui essa grande diferença linguística. E aí nós vamos perceber que essas características diferentes de linguagem, o que é perceptível através de todo o ensino português, que ambos tiveram acesso durante a sua caminhada, até chegar à universidade. Entretanto, é importante salientar que, apesar da universidade possuir uma linguagem acadêmica e se esperar que nessa linguagem acadêmica possa surgir uma comunicação aberta, não existe, exatamente pela forma em que o português foi ensinado em cada país. O português diferente foi ensinado a um moçambicano e um português diferente foi ensinado no Brasil. E aí, a partir disso, a partir dessa variação existente na nossa língua, nós vamos poder perceber que a maior dificuldade entre os estudantes é exatamente a variação. Através disso, nós concluímos que a dificuldade de intercompreensão entre os estudantes é exatamente a variação linguística, é exatamente esta língua que tem várias variedades. Gostaria agora de agradecer exatamente a isso, as referências. Gostaria de agradecer a CNPq e também a minha orientadora, Cláudia Cari.